Nós hoje temos uma live muito bacana, que nós abrimos um espaço para contar para você um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu e cada vez ouve e vai ouvir muito, muito, muito mais, que é meditação. O que é meditar? O que é meditação? O que é mindfulness? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso e vamos conversar com uma convidada que está lá na Itália e abriu, né, as suas portas do coração e as suas portas da sua casa. Ela já está aqui e vem aqui hoje. Vamos trazer aqui Cat, que é instrutora de mindfulness na educação. Oi, Ana, querida, como tá? Tudo bom, Sumária? Ai, meu Deus, vou organizar esse celular aqui. Vai dar certo, peraí. Fica tranquila, enquanto isso eu vou falando, enquanto você vai organizar. Tá ótimo. Então, a Ana, como vocês podem ver, ela tá bem diferente de mim. Eu tô com uma coisa bem floral, vermelha, bem solar, bem Brasil, né? E ela está toda agasalhada, ela está lá em Coreto, na Itália, né? Então, ela de lá que ela vai falar conosco. Ficou ótimo. Tá ótimo, Ana. Já deu pra... Então, eu primeiro gostaria muito, Ana, de agradecer você, como eu estava falando, que você abriu o seu coração, você abriu a sua casa, você abriu o seu espaço, a sua agenda de trabalho e veio aqui, né? Felizmente, via internet, nós estamos falando Brasil e Itália. Você está em Loreto, é isso? Loreto. Ai, que bacana. E para falar conosco sobre esse tema, como eu estava dizendo antes, que cada vez mais as pessoas vão estar buscando, né, essas informações, vão estar buscando esse aprendizado que tem a ver com passaporte de uma certa forma, né, desde que a pessoa faça disso um cultivo diário, uma prática, ela vai ter um passaporte para que ela alcance o seu bem-estar integral. É claro que isso depende de vários fatores, não é mágica, não é simplesmente você aprender informações, ler um livro sobre mindfulness, mas isso envolve todos os três componentes de mindfulness que nós vamos falar também. Então, eu gostaria... que já até apresentei a Ana para vocês, ela também é fundadora do Alto Amadoria, né? E depois eu quero até que você conte para nós um pouquinho sobre todo esse trabalho, Ana, mas eu vou falar assim bem brevemente, fazer só uma contextualização do tema que nós vamos tratar, para que logo você comece a oferecer a sua contribuição, que eu sei que vai ser muito preciosa para todos nós, né? Então, só para a gente alinhar aqui, porque eu sei e agradeço a todos que estão aqui, agradeço a todos que estão chegando, agradeço a todos que vão estar conosco mesmo depois, vendo a nossa live gravada no IGTV, né? Porque a gente sabe que às vezes, por uma questão às vezes de compromissos, de horário, tem várias pessoas que me falaram, Sumar, eu quero muito assistir, mas eu vou só poder assistir depois, está tudo certo. Nosso objetivo é exatamente esse, que é dividir o que a gente sabe, né? Entregar a você esses conhecimentos que nós acumulamos, tivemos a oportunidade de acumular. Então, para isso que nós estamos aqui. E mindfulness, né? Como o Jon Kabat-Zinn fala, eu gosto muito dessa definição dele. É a simplicidade. Então, eu acho lindo isso. Olha, mindfulness, isso que vocês ouvem falar muito. Tem pessoas que estão aqui, que são instrutores, que são professores, que trabalham com essa questão, e outras pessoas nunca ouviram falar, outras pessoas já ouviram falar, mas não tem familiaridade. Então, por isso que a gente está fazendo essa introdução. Então, mindfulness, segundo Jon Kabat-Zinn, é a simplicidade em si mesmo. Trata-se de parar e estar presente. Isso é tudo, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que esse nome mindfulness, que eu até sei aprender
falar, e nem sei se eu ainda falo adequadamente, né? Mas é como eu posso falar agora, e esse nome mindfulness é um nome que parece que é uma coisa muito diferente, mas na verdade é algo simples, algo que exige treino, mas não que seja difícil. É difícil você adquirir o hábito, você manter o hábito, porque os benefícios você só vai não só conseguir, mas mantê-los exatamente com a prática instante após instante. Então, isso pode ser o lado, vamos dizer assim, o custo, né? Mas quando a gente começa a fazer isso no nosso dia, incorporar isso nas nossas vidas, a gente vê que super vale a pena. Porque a nossa visão de mundo muda, o nosso cérebro muda. Inclusive, esse é o nosso tema. Meditação educa? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje com você. E John Kabat-Zinn, para quem nunca ouviu falar, ele é um biólogo, né, doutor em biologia molecular norte-americano. Ele foi um dos responsáveis em trazer para a academia, para a universidade, e particularmente para a área de saúde, esse programa que ele criou de redução de estresse a partir de mindfulness. Então, vamos dizer assim, a partir deste estado que nós vamos conversar sobre ele. E para ter esse estado mental de mindfulness, nós temos 3 componentes. O primeiro, atenção. Mas eu já tenho atenção. Sim, nós temos vários tipos de atenção. Nós temos a atenção sustentada, que é a capacidade de você sustentar o foco atencional por um tempo contínuo. Nós temos a atenção seletiva, que é a capacidade de você selecionar o que é relevante em detrimento do que não é. Nós temos a atenção alternada, que é a sua capacidade de simultaneamente alternar o seu foco atencional entre 2 estímulos, né, concomitantemente, ao mesmo tempo, só que, normalmente, a gente não se dá conta de onde que nós estamos colocando a nossa atenção. É o que a gente chama de piloto automático. Então, nós temos, o nosso cérebro necessita, é da nossa natureza humana, e o nosso cérebro necessita de se distrair. Nosso cérebro precisa da distração. Por quê? É ruim distrair? Não, não é ruim. Assim, vamos explicar. O nosso cérebro precisa para ele descansar. Então, ele tem uma tendência, para que ele possa descansar, colocar tudo no automático. Tudo que ele pode colocar no automático, ele coloca. Por exemplo, pensa no esforço que você fez e que você precisou de fazer para aprender a dirigir. Depois não ficou tudo no automático? Então, isso é da nossa natureza. Só que a gente vai tendendo, como isso é da nossa natureza, a gente vai tendendo a generalizar isso. E aí a gente acaba, muitas vezes, não colocando foco, às vezes, no local onde a gente precisa colocar. Por exemplo, na gente. E muitas vezes a gente não se dá conta do tipo de pensamento que eu estou tendo, o tipo de emoções que eu estou vivendo, o tipo de dor, ou por que eu estou sentindo essa dor. Às vezes eu procuro distrair com estímulos externos e vou tentando esquecer, colocando debaixo do tapete um monte de coisa. Por quê? Tudo isso pela maneira que nós temos de funcionar do ponto de vista cerebral e também da nossa mente. Então, veja, no caso, a meditação, que ela não é só mindfulness é uma parte, vamos dizer, um estado que faz parte da meditação como um todo. A meditação é um termo amplo e que a gente não vai entrar tanto nessa questão agora, mas só para lembrar que nem sempre nós temos desenvolvido a capacidade de sustentar o foco atencional por um tempo contínuo. Então, aí como a frequência das nossas distrações é muito grande e alta, nós acabamos perdendo, muitas vezes, o que chega para nós do mundo externo e também do nosso mundo interno, sobretudo do meio externo. Que a gente não tem, assim, ainda esse culto, esse hábito de voltar para o nosso meio
do meu interno, né? De se dar conta do que eu estou pensando agora, quais são os processos mentais que estão atuando, que estão sendo ativados no meu cérebro, na minha mente. Eu estou no passado, estou no futuro, estou no presente, o que eu estou sentindo, que necessidades eu tenho. Então, tudo isso são habilidades e que estão ligadas à metacognição, que é a consciência dos processos mentais, a consciência do que está acontecendo no meu mundo interior. E para isso eu preciso desenvolver um tipo de atenção específica, né? Então, e é isso que vai me ajudar a autorregular a minha atenção. Então, eu consigo desenvolver a habilidade atencional de uma forma mais, não só saudável, mas eu consigo sustentar, vamos dizer que eu administro melhor, conscientemente, o meu foco atencional. Onde eu quero colocar a atenção, onde eu devo colocar, como que eu vou dividir essa atenção, por quanto tempo que eu vou fazer isso, né? E também a questão da atitude. A atitude de mindfulness não é simplesmente ou apenas uma concentração. O estado de mindfulness, ele envolve uma qualidade atencional e uma qualidade específica que pode ser caracterizada como uma atitude mental de abertura, de curiosidade, de aceitação para que você viva o que há nesse momento. Por isso que o Jon Kabat-Zinn fala, simplesmente parar e estar presente, mas parar e estar presente aberto ao que há, agradável, neutro ou desagradável. A gente tem uma tendência de querer ficar só com prazer com o que é agradável, mas isso não faz parte da nossa vida só. Nós temos tudo isso, o agradável, o desagradável e o neutro. E quando a gente aprende a se abrir para o que há, então a gente pode ter uma transformação interna e, consequentemente, provocar transformações nas nossas relações, no ambiente que a gente convive. A gente começa a se enxergar o outro, enxergar a vida, enxergar o mundo de uma forma diferente. E, particularmente, enxergar o nosso mundo interno de uma forma consciente, acolhedora, com essa aceitação, com a curiosidade, com a abertura, com a mente de principiante, né, com o olhar de uma criança, investigando, não vou falar sem julgamentos, mas com a consciência de estar julgando, se for o caso, né? E também com a consciência, se você está atribuindo ao outro, ou a você, ou à própria experiência, juízo de valor. E, além disso, temos o terceiro componente, que é a intenção. E como vocês podem perceber, eu preciso dessa intenção para desenvolver essa habilidade de atenção específica, esse estado mental específico. Eu preciso da intenção para ter atitude, de ter essa abertura ao que há, com aceitação, com curiosidade. Então, veja, a intenção, depende da intenção, os outros dois componentes. Por quê? É um ato voluntário, é intencional. Eu preciso, porque para eu sair do piloto automático, eu preciso estar consciente. Eu preciso ter a intenção de sair. Eu preciso ter a intenção de me abrir para ver o que está acontecendo. O que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, o que está acontecendo dentro de mim, o que está chegando de estímulos para mim, o que eu vou selecionar, o que eu vou deixar para lá, né? E tudo isso são atividades que, a partir do mindfulness e da meditação, nós podemos estar levando, vocês vão perceber, toda uma transformação de dentro para fora e de fora para dentro. E agora eu vou deixar a Ana falar e depois nós vamos estar costurando essa questão dessa resposta, se educa ou se não educa. Ana, com você. Muito obrigada, Sumária. Primeiramente, foi uma delícia te escutar. Muito bom.
De fato, é sempre importante, né, a gente se relembrar do porquê que a gente veio parar aqui nessa... Agora, para mim, é tarde, no Brasil já ainda é de manhã, mas porquê que a gente engaja tanta energia das nossas vidas nesse processo do mindfulness, né? Porque, de fato, pode ser muito transformador, né? Sim. Então, vou me apresentar brevemente. Você já falou um pouquinho, mas meu nome é Ana Flávia, Ana Torquetti. E eu, enfim, sou a fundadora da Autoamadoria, que é um espaço, como o próprio nome diz, de cultivo e de aprendizado para o autoamor, né? E hoje as minhas, digamos que a espinha dorsal desse trabalho que eu desenvolvo lá é o Mindfulness e a autocompaixão, né? A gente tem uma filhinha da Autoamadoria, que é a Autoamadoria Kids, né? Que na verdade eu não sei se é a mãe ou se é a filha, porque toda a minha história com o Mindfulness começa com o Mindfulness e a educação, né? Sim. Depois eu fui abrindo um pouquinho mais aí o espectro dos meus interesses e fazendo outros tipos de trabalho relacionados ao Mindfulness, mas o Mindfulness e a educação, digamos assim, é a menina dos meus olhos, né? E, bom, eu sou educadora, eu trabalho com educação há 15 anos, se não me engano, parei de contar, acho que é isso. E sou professora, né? Trabalhei por muitos anos em escolas como professora de língua portuguesa. Nos últimos 3 anos, há 3 anos, eu deixei um doutorado, porque eu sentia que era uma contribuição para uma manutenção do status quo, ou seja, aquele doutorado ele servia aquele mestre ao qual eu não queria servir, o meu coração já não servia mais, que é a escola tradicional, que não reflete, que não se aprofunda e que não cuida de verdade das pessoas que estão ali. Então eu deixei o doutorado para poder fazer essa inserção no mundo do mindfulness, né, e desde então tenho desenvolvido vários trabalhos na mindfulness no Brasil e também em alguns momentos aqui na Europa. E aí a sua pergunta eu achei muito interessante. Mindfulness educa? Sabe por que eu gostei muito dessa pergunta? Porque provavelmente a resposta que as pessoas esperam é sim, Mindfulness educa, né? Mas na minha experiência e na minha forma de trabalhar, na maneira como eu entendo a educação e na maneira e com o que eu sonho para a nossa educação, né, do Brasil e a educação das nossas crianças do mundo inteiro, talvez eu diria assim, mindfulness deseduca, né? Por quê? A gente tem uma visão, a gente tem uma percepção de que a educação ela abre portas, ela abre, né, as janelas dos nossos olhos e das nossas mentes para o mundo. De fato, quando a gente para pensar em um aspecto mais conceitual, mais técnico, a educação da escola, por exemplo, ela é sim uma educação no Brasil. Hoje essa é a diretriz básica, educar para produzir, para servir ao sistema neoliberal, para que a gente seja produtivo na sociedade, né? Para que a gente forme profissionais e não pessoas, se a gente parar para pensar. Todo o processo educativo. E assim, eu trabalhei nas maiores escolas de Belo Horizonte, então eu pude acompanhar isso muito de perto. Então, principalmente essas escolas que são consideradas referências, desde o início, todo o processo, né, ele se baseia e ele se constrói na perspectiva de, no final do ensino médio, o adolescente, né, ou então adolescente fazer vestibular, prestar o Enem e ingressar depois no mercado de trabalho. Nas famílias, a gente vê que, na verdade, a educação ela acaba sendo uma reprodução, né, de como os pais, os avós, os bisavós, os tataravós foram educados, sem muita reflexão, sem pensamento crítico, sem método, sem sentimento, muitas vezes, né, a gente acha que está criando intuitivamente, mas a gente está nesse piloto automático que você mencionou, sem poder, de fato, refletir sobre o que a gente está fazendo e como a gente está contribuindo para essas crianças.
O resultado disso tudo, né, eu vejo, por exemplo, eu estou com 33 anos e eu vejo as pessoas da minha geração, incluindo a mim mesma, como pessoas debilitadas emocionalmente, né, pessoas com grandes vazios emocionais, existenciais, com muita dificuldade para tocar a dor, para tocar o sofrimento, para ter dignidade para sentir o que está sentindo, porque não fomos educados em momento algum para isso. Então, se a gente parar para pensar que todo o processo educativo no qual a gente se insere, ele é feito para a gente pertencer, mas não no mais profundo dessa palavra, né? É uma necessidade básica do ser humano, pertencimento, a gente estar integrado ao grupo. Mas de pertencer no sentido de nos encaixar. Então, eu posso te dizer que o Mindfulness, e eu posso falar principalmente do meu trabalho, da maneira como eu conduzo esse trabalho, ele não educa, ele deseduca. Eu queria só fazer um comentário. Eu achei muito bacana isso. Então, para a gente realmente dar essa resposta, se meditação educa, sim ou não, a gente precisa antes de entender o que é educar, que é o que você falou. Porque isso vai depender do lugar de onde eu falo educar. Porque se educar é você buscar o autoconhecimento, o autocuidado, o autorrespeito, a autoescuta, a autocompaixão, a compaixão, a empatia, desenvolver habilidades socioemocionais, ajudar uns aos outros, buscar caminhos de promover a si mesmo e o planeta e a população. Então, a gente poderia dizer que a meditação e mindfulness educa, né? Exato. Se for pensar assim. E mais do que isso até. Mas se a gente for pensar que no conceito que eu até gosto de pegar aqui, no dicionário, a gente vê o senso comum e vê assim, o que é veiculado sobre educação, aí eu concordo plenamente com você, que quando a gente está promovendo meditação, práticas meditativas, nesse sentido mindfulness, né, nós não estamos correspondendo à expectativa do conceito educação. E olha só, educar é a ação de promover educação, que compreende processos institucionais ou não, ou seja, não só na escola, no âmbito escolar, no espaço escolar, acadêmico, mas também no familiar e em outros espaços que a pessoa convive. E visa a transmissão de padrões de comportamento para a garantia da continuidade da cultura e da sociedade, sem pensar no indivíduo, né? Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com você, porque se a gente promover isso, nós vamos estar promovendo doença mental. Nós vamos estar promovendo o sofrimento, nós vamos estar promovendo a falta de dignidade, a falta de atenção às necessidades coletivas, individuais. Então, aí nós vamos estar dando até o contrário, vamos falar assim, né? Acho que isso seria a deseducação. Né, na verdade, esse conceito, se a gente atende a esse conceito, nós vamos deseducar, mas quando nós inserimos o desenvolvimento de habilidades de metacognição, autorregulação da emoção, autoconhecimento, autocuidado, autocompaixão, compaixão, empatia, tudo isso, aí nós vamos educar o ser humano para ser humano. Isso, exato. Praticamente, eu gosto muito de pensar sabe aquela expressão nadar contra a corrente? Quando a gente se propõe a educação, a gente precisa entender que dá muito trabalho. Sim. Porque sendo nós, né, somos adultos com inúmeras disfuncionalidades comportamentais, emocionais, sim, psicológicas. Então, isso pressupõe um trabalho interno muito profundo, né? Pressupõe a coragem de a gente revisitar a nossa própria educação, trazendo compaixão, inclusive, àqueles que nos educaram, né? Gratidão, que puderam, o que puderam, baseados na informação e no que acreditavam na época.
mas a gente vai precisar ressignificar todo esse processo, a gente vai precisar cuidar da nossa criança interna. Então, por exemplo, eu trabalho com professores, com mães, pais, cuidadores, de um modo geral, médicos, pediatras, psicólogos, que querem conhecer um pouco mais do Mindfulness para poder trazer para a educação, né, dos seus filhos, das suas crianças. Eu convido essas pessoas muito, por exemplo, a brincar. Né? Brincar, por exemplo, é uma atitude de rebeldia numa sociedade que só quer da gente resultados. Né? Então, é um ressignificar de todo um processo, é um olhar novo que eu costumo dizer que ele é um olhar rebelde, porque você está indo contra o sistema, né, a forma como ele sistematizou, mas ele é um olhar que tem muita... eu gosto muito de pensar na ideia do Buda rebelde, né? Que é essa ideia também dessa suavidade, do amor. O fim é, de fato, né, uma consciência maior, uma consciência afetiva, amorosa, gentil, de todo o processo, envolvendo todas as pessoas que estão ali, né? O cuidador, a criança e toda a comunidade que é responsável junto com a família e com a escola pela educação daquela criança. Então, é exatamente isso. Se a gente está pensando na educação apenas como uma maneira, né, apenas como estratégias e estruturas que vão manter aquilo que está vigente, o Mindfulness não educa. E não educa porque a maneira como a nossa sociedade se encontra agora, ela vai muito de encontro a toda a essência do que é o Mindfulness. Sim. Mas se a gente está educando, né, para que essa criança ela possa ter mais consciência sobre si, sobre o outro e sobre a dinâmica do interser, né, de que estamos todos conectados, então educa. E é nessa educação que a gente acredita, né? Educação da interdependência. E não tem como você chegar fora se você não se visita por dentro. Acho que é um caminho que precisa acontecer simultaneamente. Exato. E quando, até a sua pergunta, né, Mindfulness educa, eu sinto que a gente sempre pensa na educação muito voltada, porque é uma característica da nossa sociedade, como eu falei, esse aspecto do utilitarismo, né, de a gente querer ver utilidade, resultado em tudo. Então a gente pensa muito na educação como voltada sempre muito para o educando. Sim. Mas, nesses últimos anos que eu tenho feito esse trabalho com o Mindfulness, né, assim, no início, digamos que o meu objetivo, a minha energia, ela era toda voltada para criança e para adolescente. Hoje, cada vez mais, eu tenho feito esse caminho de volta à casa, de volta ao educador. Tenho colocado muita energia no processo com o educador em si. Né, eu falo muito, assim, teve uma época que eu estava viajando muito, assim, eu estava viajando muito a trabalho, e pensando muito nessas questões, e aí tem aquela frase típica, né, do avião, assim, do voo, que é, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, e aí se você tiver com uma criança ao seu lado, ou com uma pessoa que necessite da sua ajuda, primeiro, coloque a máscara de oxigênio em você. Então, se a gente pega o Mindfulness, né, e eu tenho visto muito esse movimento, por isso, inclusive, eu tenho ressignificado muito o meu trabalho. Né, os programas voltados para crianças e adolescentes mudaram completamente. Por quê? Porque se a gente pega o Mindfulness como mais uma ferramenta para deixar aquela criança que mais uma ferramenta para aquela criança obedecer, para ela se comportar. Para ela se encaixar. Para ela se encaixar. E não tiver nenhum trabalho aqui meu, interno, se eu não estiver me abrindo para tudo isso que você colocou tão bem aí no início da nossa live, então vai ser inútil, vai ser infrutífero, vai ser extremamente agressivo, vai ser mais um tem que imposto àquela criança, né? Mas qual que é a nossa tendência como educadores? É exatamente acharmos que a criança não sabe nada, que o adolescente não sabe nada e que estamos no direito e na posição, no lugar, de contar tudo sobre o mundo para elas, né? Para eles, para os adolescentes também. Então a gente acaba em relação unilateral. É unilateral, ela é vertical, né? Vertical, exatamente. Eu falo muito disso, é horizontalizar esse
processo. Então, a gente nisso, né, assim, isso é... Desculpa, você ia falar? Não, eu falei sim. É porque eu tava olhando pra cima e eu não vi, desculpa. Não, Mas o que eu ia falar é exatamente isso, assim, que a gente quer contar tudo, porque foi assim também que nós fomos educados, e nossos pais antes da gente, os pais dos nossos pais antes deles, né? Então, a gente é educado entendendo que, ao educar uma criança, o que a gente faz é passar, é contar como é o mundo, é dizer o que deve ser feito. Como se Isso pode concluir, depois eu faço um comentário. Isso é complexo, né, até perigoso, porque, primeiro, a gente tira dessa criança a capacidade de desbravar, que é algo natural dela, né, de estar aberta à vida, aberta às experiências, às possibilidades, curiosa sobre o que acontece ao seu redor e internamente. Então, a gente tira dessa criança esse direito, Sim, né, e... Além disso, a gente não faz esse processo de estarmos cuidando de nós mesmos. Então, fica uma coisa técnica, fica uma coisa sem vida, sem verdade, sem sentido para a criança. Sem sentido. Sem utilidade. Ela não consegue generalizar, transferir esse conhecimento para a vida do dia a dia dela. Então, é sobre isso que eu gostaria de até falar um pouquinho, né? O Paulo Freire mesmo falava sobre isso, sobre a importância da pessoa agir, né? A aprendizagem enquanto neuroplasticidade cerebral, para que aconteça a partir dessa mudança cerebral, que a gente sabe que não só a aprendizagem de vários tipos de informações, mas o próprio mindfulness provoca muito, isso tem várias evidências científicas, isso já é conhecido, né? Isso já vamos dizer assim, consolidado cientificamente, internacionalmente. Então, nós sabemos que o mindfulness, a prática do mindfulness, nesses sentidos que a gente está falando, pode levar a mudança na estrutura cerebral. Ela pode fazer com que novas conexões sinápticas elas ocorram, que o crescimento de dendritos, de ramificações dendríticas ocorra, de crescimento de axônios. E isso não só na infância, em qualquer idade. Desde que a pessoa esteja saudável, qualquer pessoa, não interessa cronologicamente a idade dela, ela é capaz de aprender, ela é capaz de meditar, ela é capaz de fazer mudanças, porque isso é do nosso cérebro, né? Hoje a gente conhece essa possibilidade de adaptações que ocorrem dentro do cérebro. Mas, porém, é preciso parar e pensar para qual finalidade você faz o que faz com a criança ou com o adolescente, com as pessoas que você convive. Qual é a finalidade? Qual é a perspectiva? Será que você parou para pensar no que esse ato pode levar? Por exemplo, às vezes você faz um comentário achando que é educativo, porque você sabe que se o seu filho, o seu neto agir assim, vai agradar os pais, os professores, ok. Ok que eu falo assim, não é ok, para mim não é ok, né? Mas assim, essa criança não vai ser feliz, né? Ela vai estar, aliás, ela não tem ainda elementos para fazer escolhas, né? Meus foninhos hoje estão caindo. Ela não tem elementos como nós adultos temos de fazer escolhas. Então, simplesmente ela acha que tem que comportar daquela forma. E ela tenta de todas as maneiras para se comportar daquela forma que ela percebe que o adulto, ou às vezes nem precisa de perceber do ponto de vista do comportamento do adulto, do não verbal, mas às vezes ele é claro: se você não fizer isso, eu não vou gostar de você. Ou seja, então, acho que é um momento muito para refletir o que é educação. Né? O que você pretende com as palavras que você usa? O que você pretende com os atos que você usa? Quais são as consequências? Que às vezes a gente não para pensar nas consequências a curto e a longo prazo.
como essa criança vai estar construindo a imagem dela, não só a imagem, o conceito de si, do outro também. Quem será esse outro para ela? Né? Que tipo de relações ela vai estabelecer com esse mundo? Né? Qual a importância que ela vai dar para a existência dos elementos da natureza na vida dela? Né? Da importância de que, para essa caneta estar aqui, várias pessoas participaram para construir essa caneta. Então, como que você está educando, né? Ou, às vezes, deseducando? Que tipo de pessoa que você está preparando? E preparando para quê e para quem? Né? Então, assim, eu gostaria de lembrar da importância de que a educação, ela ainda ela ocorre muito a partir de uma ideia da criança ser ainda hoje uma tábua rasa, que ela nasce sem saber nada, que ela é um recipiente, ela tem que receber, 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 né? Como se ela não pudesse oferecer, trocar, ensinar. Uhum. E eu acho, assim, pegando esse finzinho aí da sua fala, eu já entendo bem o contrário. Eu entendo que a criança, ela nasce sabendo. Em que sentido? Um bebezinho, ele tá totalmente conectado com o momento presente. Só repete o que você falou, que eu acho que deu uma paralisadinha. A criança já nasce... assim, na minha percepção, né, hoje eu tenho uma visão, que foi uma visão, inclusive, ressignificada, porque como professora formada, né, nos moldes totalmente tradicionais de educação, e como eu falei, eu investi muito nessa formação, eu fui até o doutorado, então eu precisei fazer um trabalho, estou fazendo, né, não tem um lugar para chegar e nenhum resultado final, mas de ressignificação dessa percepção de que a criança, ela é um recipiente, né? O bebê, por exemplo, na minha percepção de hoje, ele é, na verdade, um grande sábio. Ele sabe tudo. Por quê? Porque ele está totalmente conectado com o momento presente. Sim. Ele está totalmente nesse, né? Ele é totalmente, assim, ele só não está consciente de que ele está consciente, sim, né? Que é o que a gente chama da metacognição, mas ele tem, assim, essa capacidade da presença que é tão profunda, que a gente, assim, eu sei que tem outros aspectos, questões neurológicas envolvidas, de desenvolvimento neurológico e tudo mais, mas o bebê, ele vive tanto o momento presente que a gente não tem memórias, por exemplo, de quando a gente era neném, só existe hoje quando você é um bebê, né? O bebê está totalmente... Aqui, Ana, uma coisa dentro disso, porque como que a gente recebe as informações? Pelos sentidos. E o bebê, nesse momento do primeiro ano de vida, ele está com os sentidos aflorados, porque estão até mais aguçados. E eu falo isso muito para minhas pacientes, para elas, durante o dia, perguntar assim, já que a gente fica só no modo fazer, o que eu estou fazendo agora? Parar, respirar, aguçar os sentidos e viver a experiência, né? Eu acho que tem a ver com o que você está falando. Total. Porque é isso, né? O bebê, se ele tá com fome, por exemplo, ele comunica que ele tá com fome. Ele não fica se questionando se aquilo é adequado ou não. Sim, perfeito. Né? E se ele não está com fome, ele não come para mais. Então ele tem uma conexão profunda com as suas necessidades. Sim. E a gente desaprende isso, exatamente porque são muitas regras, né, as quais a gente deve ir se enquadrando. E essas regras, elas não parecem fazer muito sentido, porque se fizessem, a gente não estava numa sociedade tão adoecida. Sim. Uma sociedade marcada pela ansiedade, pela depressão, né? E assim, falando aqui desse tipo de doença, que hoje em dia são doenças bem graves, a Organização Mundial de Saúde nos conta que são as próximas, que é epidêmico, né, inclusive. Mas a gente pode pensar em outras doenças que são também, digamos assim, consequências, né, de todo esse estado mental, emocional adoecido nosso. E o mais interessante é que, no caso, só linkando com a educação, que a gente sabe que ela não acontece só no meio acadêmico, mas através dos avós, dos pais, de vários segmentos, lembrando que é muito importante
que tanto o desgaste que você está falando, essas doenças, igual o estresse, por exemplo, que a criança vive hoje na escola para se encaixar onde ela não consegue se encaixar, ou o professor dá conta de encaixá-la, né, dentro da expectativa dos pais e da escola, isso adoece ambos os lados. Esse livro, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, é um livro bem novo, recente, que eu recomendo, chama Mindfulness para profissionais de educação, do Demarzo, da Daniela Rodrigues de Oliveira, do Alex Tesse e do Xavier Garcia Campai. É um livro super... Eu ainda não li, mas quero ler, sim. Ele foi publicado há pouco tempo. Eu não tive a oportunidade por estar aqui na Itália de comprá-lo. Mas então, e ele fala disso, né? Esse desgaste que acontece nessa relação, e aí acaba que com essa visão da criança ser um recipiente, ele joga conteúdo. Hoje eu vejo os pais reclamando muito, assim, eu não aguento mais o tanto de tarefa que o meu filho tem, né, para fazer, para dar conta, ele não brinca mais, ele não tem tempo de relaxar. Então a criança hoje, ela se tornou um pequeno adulto, como se ele estivesse no mundo corporativo. É fazer o que o outro deseja, né, para ser o que o outro deseja que ele seja. Exatamente. E o que aconteceu, Sumaia? Uma coisa que eu fui entendendo também no meu trabalho com Mindfulness para as crianças, principalmente, mas também com os adolescentes, foi o seguinte, eu comecei a trabalhar com isso no Brasil e aí vim aqui para a Europa, eu tive a oportunidade de, enfim, estar em tanto trabalhar na prática mesmo, quanto de participar de algumas conferências, de cursos, né, coisas do tipo. Então, por exemplo, em Londres, né, que lá eles têm o Mindfulness in Schools, que é uma grande referência no mundo inteiro, né, na Inglaterra é pública, Mindfulness é ensinado nas escolas, e eu fui percebendo que a gente precisaria, que eu não seria o caso, eu simplesmente recortar isso que eu estava vendo por aqui e colar na realidade brasileira. Então, eu comecei a pegar o que fazia sentido da essência, mas fazer algumas traduções, né, fazer algumas... Não é nem adaptação, é traduzindo mesmo, assim, para a nossa realidade, para a nossa língua. Então, uma coisa que eu fui percebendo que as crianças foram me ensinando é que, por mais que existam várias práticas de mindfulness guiadas, por exemplo, para crianças, e que seja muito bom e que elas gostem, né? Assim, elas muitas vezes gostam e se engajam, criança precisa de brincar. Sim. Então eu comecei a criar, né, assim, na verdade, a trazer uma leitura mindful para brincadeiras que elas sempre fizeram. A brincadeira, gente, a Einstein falava que é a maneira mais genuína e profunda de pesquisa, né? E a gente simplesmente coloca isso como algo de criança, como se fosse algo negativo, as coisas de criança. Como se fosse infantil, né? E o infantil como algo pejorativo, né? O infantil como algo pejorativo, que é de criança inferior, é menor, tem menos valor, né? Aliás, nem pausa você tem o direito de ter, né? Então a gente tem falado muito da importância da pausa, porque pausa lembra o não fazer nada, o detalhe de fazer, né? Isso, exato. Então, assim, a brincadeira, inclusive, como não fazer nada, não é bem isso, né? Mas não fazer nada também é muito saudável. Claro. Mas a brincadeira, ela é colocada num lugar que é muito injusto, né? Então, se a gente ainda puder trazer para essa leitura nova, né? Essa nova percepção de como educarmos essas crianças, isso não é uma técnica, sabe, gente? Não é um método, isso é uma maneira de estarmos na vida que transborda de forma a conduzir essa dinâmica da educação. Né? E se a gente pode, por exemplo, valorizar esse momento da educação, da brincadeira, com a presença que isso demanda, trazendo, convidando, né? Se a gente souber conduzir esse momento de maneira mindful, então é uma meditação ativa. Sim. Aquela brincadeira. Você está falando isso, eu estou lembrando do meu filho mais velho. Eu acho que naquela época eu não tinha nenhuma noção sobre mindfulness, ciências contemplativas. Mas eu sempre estimulava as experiências, né?
E eu me lembro, eu tenho até foto dele de guarda-chuva. Ele pegou uma bacia, colocou terra, pedra, várias formigas, que a gente tinha um quintal grande, e folhas, e começou a observar como que elas agiam. E eu lembro que começou a chover, ele ficou com o guarda-chuva olhando para as formigas. Eu até tirei uma foto. Então, essa coisa da investigação, da abertura com curiosidade, da mente principiante, da aceitação, o quanto isso é um lúdico e uma coisa séria, uma brincadeira séria, vamos dizer assim, né? Toda brincadeira é muito séria, porque sempre que a criança está brincando, ela está experimentando ali todos os códigos sociais, ela está se entendendo, ela está podendo perceber, ela está podendo criar hipóteses, Sim. né? E então, assim, é por isso que eu falo, né, que são muitas nuances, é muita coisa para a gente investigar nesse processo todo. Eu me sinto, enfim, eu fico muito honrada, por exemplo, de receber o seu convite para estar aqui falando sobre isso, como uma especialista, mas eu me sinto como uma criança, aprendendo e brincando, sabe? Nesse processo todo do mindfulness na educação. Gosto de fazer assim. Isso me ajuda muito a chegar na Ana, menina que foi uma criança um pouco séria, sabe? Séria demais. E que brincou, talvez pudesse ter brincado mais. Então, assim, o convite para brincadeira, por exemplo, eu sempre acabo trazendo também para os cuidadores, pais que estão engajados nesse processo junto comigo, né? E aí, só um parêntese que eu queria abrir, algo que eu queria trocar com você, para saber também como você percebe isso, porque a gente tem falado aqui dessa necessidade de o educador, né? Dessa importância, na verdade, do educador se abrir para esse processo. Sim. Entendendo que ele não vai passar nada para a criança, ele não vai ensinar nada para a criança quando a gente está falando em mindfulness. Porque se você não estiver sendo isso, se você não estiver, se isso não for algo genuíno do seu ser, se isso não for algo que você incorporou, vai ser algo que você vai dizer e que a gente, né, a gente tá falando aqui da neurociência também, os neurônios espelho nos contam que a gente aprende pela imitação. Sim. E não pelas palavras que alguém nos impõe, né? E a minha avó também falava isso, e tá todo mundo falando isso há muito tempo, né? Os sábios aí antigos já sabiam disso, a neurociência veio e comprovou. Então não se trata da gente falar que deve ser assim, a gente precisa estar assim. E aí, eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza, eu percebo, né, trabalhando com as famílias e com os professores, muita delicadeza para a gente não adicionar uma camada de mais estresse, mais ansiedade, de mais um tenho que ser alguma coisa a essas pessoas. Então, se esse processo todo ele não vier, né, esse processo de autoeducação dos próprios cuidadores, se ele não vier também, digamos assim, abraçado pela autocompaixão, a gente vai cair em algumas peladas muito perigosas e vamos acabar usando, só que talvez com uma linguagem mais invernizada, para aquela mesma dinâmica social de ter que ser alguma coisa, de ter que se encaixar em algo. Faz sentido para você? E talvez no sentido de ser mais um curso para o professor, e às vezes partindo também de um lugar de como se ele não soubesse, né? Então você vai passar, e aquilo que ele passaria para a criança seria mais um conteúdo como, tipo, como fazer meditação. Aí vai ser um conteúdo, né? Então, assim, não vai acrescer em nada, porque vai ser mais um conteúdo que pode levar a mais rótulos. Você não sossega, isso não é para você. Você não aprendeu, você aprendeu. Você está dentro dos excelentes, você está insuficiente. Então, são mais classificações, categorizações, mais rótulos. Então, acho que você tem toda a razão que esse é um cuidado da maior importância. Que papel que nós, ligados às ciências contemplativas, exercemos ao compartilhar o que a gente sabe, né? Porque lembrar que mindfulness é algo que se faz, como as ciências contemplativas, em primeira pessoa. Você não ensina, é a pessoa que se ensina.
Você apenas vai ser um aporte, você vai ser um instrutor no sentido de ajudar a desenvolver essas habilidades de metacognição, autorregulação da emoção, memória operacional, atenção sustentada, seletiva, alternada, que eu já falei, consciência, memória, aprendizagem. Então, todas essas habilidades, a mindfulness, ele favorece o desenvolvimento, mas desde que a postura do instrutor seja apenas esse apoio que vai abrir um espaço para que essa pessoa acredite que ela pode ser o seu próprio professor, a partir da investigação de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu mundo interior, dos seus processos mentais, da relação que ela está estabelecendo com ela mesma, com o outro, com o ambiente, e que ela pode acreditar que ela investigou, ela analisou, ela concluiu, e essa é a verdade dela, esse é o ponto de vista dela, pode ser diferente do seu, e tá tudo bem. A Flávia até escreveu, querida, saudade de você, espero que esteja tudo bem. A Flávia escreveu assim que a filha dela, os alunos dela, obrigam, né, entre aspas, a ser uma pessoa melhor. E é mais ou menos por aí. Se a gente estiver com essa abertura, a gente vai ver que esse aprendizado, ele acontece em mão dupla, né? Sim. Então, a gente aprende com as crianças, com os adolescentes, eles aprendem com nós também, e assim, a gente vai nessa relação mais horizontal, que é muito sobre isso que você acabou de falar. Então, a Ana Flávia, professora, né, das escolas tradicionais de Belo Horizonte, ela teve que fazer isso daqui, ó, quando ela foi ensinar mindfulness. Ela teve que se desverticalizar. Né, se horizontalizar e acreditar na soberania daquelas pessoas com as quais ela estava trabalhando. Seja um adulto, seja uma criança, né? Eu acho que é de todo mundo com o qual a gente entra em contato nessa intenção de contribuir ou de compartilhar o que a gente já aprendeu. É sempre nessa perspectiva da troca e na confiança que aquele ser, ele está embebido de sabedoria também. Se a gente parar para pensar no nosso corpo, né, eu gosto muito sempre de pensar nisso. Quando eu duvido de mim, eu gosto muito de pensar que o meu corpo, ele é a seleção e ele é o aperfeiçoamento, todo o meu DNA de gerações e gerações e gerações. Então, assim, eu não tenho 33 anos, eu tenho milhares e milhares de anos. Está tudo aqui dentro de mim. E o mindfulness é muito sobre isso, da gente trazer, né, essa atenção e esse aprendizado e essa compreensão e essa leitura, essa conexão. A gente reestabelecer essa intimidade com o corpo. Então, eu tenho isso, você tem isso e qualquer pessoa tem isso, inclusive uma criança. Né? A gente precisa dar esse voto de confiança em nós e nela. Isso é muito importante, porque o respeito, o acolhimento da sabedoria interna que está dentro de todos nós, né? Que tem a ver com a nossa natureza humana, independente da nossa vulnerabilidade, independente da nossa imperfeição. E nós nunca vamos estar prontos, nós nunca vamos estar acabados, nós nunca vamos estar finalizados, nós nunca vamos estar sabendo de tudo. Então, a vida é um processo, a vida é um movimento, é tudo muito dinâmico. E quem estiver aberto a trocas, eu acho que tem uma possibilidade de aprender e se adaptando, exercitando a habilidade mental e realmente chegar a esse bem-estar integral. Agora, aquela pessoa que se fecha, né, e que não treina essa flexibilidade mental, essa abertura, essa troca, esse compartilhar, o receber, tá? Eu acho que vai ficando mais difícil, né? Isso não depende de idade. Isso a gente tem a predisposição, mas você pode, às vezes, esquecer disso e você pode desenvolver isso, né? Sim, exatamente. E aí, o que a gente faz nesse processo educativo encarcerador que a gente trouxe como contexto aqui da nossa fala? A gente exatamente vai ensinando as crianças, né, e os adolescentes de que existe certo e errado. Obviamente, né, se a gente pensar em regras sociais que são super necessárias, como, por exemplo, o respeito ao próximo,
tem coisas que são certas e erradas. Agora, eu, por exemplo, estou morando em outro país, é uma outra cultura. Eu sou de Belo Horizonte, uma cidade grande, assim, né? E estou aqui numa cidadezinha de 10 mil habitantes, e aqui existem outros códigos sociais. Então, se eu vier com a minha cabeça brasileira, que já é diferente da cabeça italiana, com a minha noção, com a minha relação com o mundo de uma pessoa que vive numa cidade de 4 milhões e meio de habitantes, para poder e querer impor ou não estar aberta a essa realidade aqui, eu vou sofrer muito. Sim. Né? A resistência. Sim, e aí eu acho que a gente pode fazer um link disso que você está falando para a realidade individual também, né? As realidades, até já que a gente está falando de crianças, de educação, e a educação acontece em todas as idades, não é? Acho que a gente também tem que desmistificar isso. Não é só criança que precisa de ser educado. Nós estamos em processo de educação, em desenvolvimento, em florescimento, né? Então, acho que é importante dizer isso. E para isso, independente da idade que a pessoa tem, seja uma pessoa de 90, de 60, de 30, de 1 ano, cada um, é possível você trocar, é possível você aprender, né? É possível você estar aberto para captar, porque aquele gesto daquela criança pode te dar um insight de uma coisa que você estava buscando e não estava encontrando. Então, sempre há essa possibilidade. Aí vai depender muito de cada um, né, Ana? E nós vamos... Eu queria que você concluísse que nosso tempo já, infelizmente, passou tão rápido. E a gente vai precisar de despedir, agradecer a todos que estão aqui, né? É muito bom ver todos aqui, os comentários, né? As participações, e você também, agradecer demais a sua abertura, a sua gentileza, a sua generosidade de vir aqui conversar com a gente, de falar de tudo isso que você falou, de oferecer tantos conteúdos assim tão importantes para que a gente reflita, para que a gente pense ou repense, né? Uma série de coisas. Obrigada, querida. Então, para a gente fechar, eu acho que essa sua fala, só queria concluí-la, né? Trazer talvez uma camada a mais aqui de reflexão sobre isso que você traz, e dialoga muito também com tudo que a gente trouxe aqui nessa live, né? A educação, mindfulness educa. Depende muito do que a gente entende por educar. Se a gente entende, né, que educar é transmitir conhecimentos para crianças que não sabem nada e que dependem da gente para poder contar como o mundo é, então talvez mindfulness não seja educação, né? Se a gente não entende que nós, como adultos, precisamos fazer esse movimento, né? Porque tivemos educações muito disfuncionais, somos frutos de processos educativos muito encarceradores, e a gente não estiver disposto a fazer esse momento de nos abrirmos para a vida, e nos abrirmos para a vida significa, inclusive, reconhecermos o quanto essas crianças também estão embebidas de sabedoria, de soberania. Então não vai ser educação, né? Não vai educar. Mindfulness não vai educar. Mas depende a partir de qual lugar que você está falando de educação. Depende do que você entende por educar. Depende do que você espera. Do que você tem perspectiva. Isso. Então, é basicamente isso. Eu queria te agradecer também a oportunidade, né? Convidar as pessoas que estão aqui para poder conhecer lá também o Autoamadoria Kids, ou mesmo o Autoamadoria, né? Que é o perfil onde eu estou, por meio do qual eu estou participando a live, para que a gente possa continuar aí nessas trocas. Sim, né? Com certeza. Vai ser um prazer muito grande recebê-la. A gente pode programar e combinar depois de você voltar, né? Para a gente continuar a nossa conversa e dividir, como a gente está falando, a gente oferecer, aprender, ouvir os comentários das pessoas, elas participarem, né? Porque eu acho que é muito bacana essa interação, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Acho que é um grande valor a interação, é um grande valor a troca, né? Muito obrigada, querida. Eu agradeço muito, viu? Bom? Um beijo a você, um beijo a todos. E muito obrigada a todos.
e estarão aqui depois e e que estão aqui com a gente. Eu vou encerrando, tá? Tudo de bom. Obrigada. Tchau.